Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estou aqui fazendo alguns testes já. Daqui a pouco a gente está começando a nossa live aí, dentro desse grupo maravilhoso que são as guerreiras de oração. Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estou aqui fazendo alguns testes já. Daqui a pouco a gente está começando a nossa live aí. A paz, irmã Tânia. Deus abençoe. Deus te abençoe, querida. A paz do Senhor Jesus. Paz, irmã Tânia. Irmã Andréia também, seja bem-vinda. Deus abençoe. Irmã Andréia, irmã Tânia. Irmã Denise também já está aí. Irmã Denise, a paz do Senhor, querida. Deus abençoe. Glória a Deus. Já quero agradecer aí o convite abençoado que vocês é, realizaram para mim. Eu estou me sentindo lisonjeado de estar aqui, né, com essas mulheres, com essas guerreiras de oração, essas mulheres aí do fogo, do poder de Deus, intercessoras, mulheres de oração. E eu tenho absoluta certeza que o mais abençoado aqui está sendo eu, no meio de tantas mulheres maravilhosas. Inclusive, não sei se foi a irmã Denise ou foi o próprio grupo que escolheu a irmã Neia para estar intercedendo por mim hoje. E ela mandou hoje uma oração intercessória para mim, que o fogo desceu. Eu falei, minha filha, se a oração tá assim, imagino o que vai acontecer depois, né? E eu estou muito, muito feliz com isso. Que Deus abençoe. E eu quero que vocês todas sejam bem-vindas, né? Todas, todas, todas sejam bem-vindas aí. Irmã Denise, irmã Neia aí, ó. Olha aí, ó. Falei da bênção, a bênção apareceu. Irmã Neia Santana. Deus abençoe, irmã Neia. Estou falando aqui da irmã, da oração intercessória que a irmã fez hoje por mim e o quanto eu fui abençoado. O quanto eu fui abençoado por isso. Que Deus abençoe a sua vida e o quanto a sua oração me levantou, né? A gente às vezes está no corre-corre da igreja, resolvendo as questões da igreja, e aí vem uma irmã orando por nós ficamos assim felizes demais com isso. Então eu te agradeço aqui publicamente a sua intercessão e a sua oração por mim. Irmã Joseli, seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Obrigado, irmã Né, irmã Denise, a paz do Senhor. Foi a irmã Denise, essa mulher abençoada, já pelo segundo ano consecutivo lá na nossa igreja, fazendo um trabalho abençoado com essas guerreiras de oração. Deus te abençoe, minha irmã. E a minha oração é que 2021 a gente já agende novamente aí a ida dessas guerreiras de oração lá na nossa igreja, para estar orando, intercedendo pelo Culubandê, pelo nosso bairro, pela nossa cidade, pelo Rio de Janeiro. Irmã Liliane de Souza, paz do Senhor, minha irmã. Gente, seria bom vocês colocarem também aqui, só para a gente ter uma ideia, né, do lugar que você está falando. De repente você é uma guerreira de São Gonçalo, é uma guerreira de Itaboraí, é uma guerreira de Niterói, é uma guerreira de um outro estado, de um outro país. Então coloca aqui da onde você está falando. A paz do Senhor, pastor, é irmã fulano de tal, da cidade tal. Para a gente depois no final estar orando por vocês e orando também pela cidade, tá bom? Então coloca aí, se vocês puderem, o lugar também da onde vocês estão, tá bom? Irmã Ana Cláudia também, seja bem-vinda em nome de Jesus. Irmã Heloísa, seja bem-vinda em nome de Jesus. Bem, gente, são 9h20, né? Eu vou dar mais uns 3 minutinhos aí. Então eu queria que vocês peçam aí no grupo das mulheres, né? Manda o link aí, ó. Já começou, o pastor já está ao vivo lá. Aí, ó, minha ovelha está entrando aqui, Aline. Deus te abençoe. Irmã Neia da Trindade, Deus te abençoe. Aline é do Mutondo, Deus abençoe. Legal. Olha só que legal. Liliane de São Gonçalo, Deus abençoe. Liliane, Deus te abençoe.
Glória a Deus por isso. Benção. A Aline é minha ovelha amada, faz parte das guerreiras de oração, né? Intercessora, mulher de oração, e tá aqui já ao vivo com a gente. Deus te abençoe, Aline. Deus abençoe. Bem, gente, vamos lá. Vamos estar convidando aí, manda o link aí nas suas listas de transmissão, né? Aqui, ó, da Pavuna, irmã Heloísa, lá da Pavuna, que coisa legal, tá vendo? Ah, glória a Deus. Irmã Rosane, a paz do Senhor. Eu sou o pai da Maria Helena, sou eu mesmo. Deus abençoe, querida. Miriam Antunes, a paz. Irmã Darcilene Almeida, sou guerreira de São Gonçalo. Deus abençoe. Então tem guerreiras da Pavuna, tem guerreiras de São Gonçalo. Daqui a pouco vai pintar mais guerreiras aí de outros lugares também. Pessoal, vamos compartilhar aí, vamos pegar esse link, né? Entra aqui, pega o link, salva, copia e aí você manda para os grupos que você tem de oração, compartilha nos seus grupos de família. Eu tenho certeza que essa mensagem vai edificar não somente as nossas vidas, mas de pessoas que estão esperando uma mensagem da parte de Deus, tá bom? Então eu vou dar aqui, ó, são 9h15, tá marcado, são 9h22, vou dar mais 3 minutos, tá bom? 3 minutos pra gente compartilhar, para esperar esse povo chegar aí. Nós já temos 24 pessoas ao vivo, 24 mulheres, né? Pelo que eu vi aqui, só mulheres. Benção, irmão, mas ó, tem guerreiro de oração aí também. Se os guerreiros de oração quiserem entrar também, né? Não é isso, irmã Denise? Pode liberar para os guerreiros de oração também, né? Então é guerreiro de oração, guerreira de oração. Vamos lá, vamos chamar todo mundo aí para que todos possam estar acessando com a gente e a gente recebendo essa bênção do Senhor, tá bom? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Irmã Neia, se a senhora quiser aí me colocar na sua lista de oração aí, pode me colocar, irmã Neia, sem problema nenhum. Só fazer uma oração por mim, eu já tô feliz demais, tá bom? Deus te abençoe pela sua oração. Foi bênção pura. Você não sabe o quanto edificou a minha vida a sua oração pelo WhatsApp hoje. E a senhora mandou mais cedo, eu li justamente no finalzinho da tarde, saindo da igreja. Foi bênção pura. Raquel Rosário, seja bem-vinda. Rejane Silva, seja bem-vinda. Pessoal que está entrando aí agora na live, já temos 30 mulheres aí. Coloque da onde você está, da onde você é. Se você é de São Gonçalo, se você é de Itaboraí, se você é de Niterói, se você é do Rio de Janeiro, se você está nos Estados Unidos, na Europa, tem guerreiras na Europa, tem guerreiras nos Estados Unidos, tem guerreiras espalhadas por esse mundo afora aí. A gente quer saber de onde você está, tá bom? Deus abençoe. Irmã Darcilene também entrou aqui. Deus te abençoe. Irmã Lígia está entrando aqui também. Deus te abençoe. Bem, gente, faltam 2 minutos para me estar compartilhando aquilo que Deus colocou no meu coração. Irmã Tânia, seja bem-vinda. Miriam, seja bem-vinda. Olha, de São Gonçalo, irmã Miriam também de São Gonçalo. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Então a gente vai dar esses 10 minutos aqui só para você compartilhar aí e o pessoal entrar, tá bom? Bem, gente, eu fui convidado pela irmã Denise para estar compartilhando uma palavra com vocês hoje e eu queria já convidar vocês para estarem abrindo aí a Bíblia de vocês no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 1. Irmã Jaqueline, Deus te abençoe. Jaqueline também é minha ovelha. Graciete, Deus te abençoe. Glória a Deus, olha que coisa linda aí. Patrícia Eleutério. Agora minhas ovelhas, irmãos. Deixa eu falar para vocês, irmãs, as células na igreja estão acabando agora. 9 horas, 9h15. Então daqui a pouco vai entrar uma mulherada aí, eclesiana também, para estar participando com a gente. Vai ser bênção. Glória a Deus. Jaqueline, boa noite. Irmã Graciete, boa noite. Patrícia, beijão, Deus te abençoe. Patrícia Eleutério, bênção pura. Gente, então vamos lá. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 1. A gente vai estar lendo. Já se passaram aí os 10 minutos. E eu queria que, à medida que eu for ministrando, e o que Deus for falando ao teu coração, vocês podem ir colocando aqui no comentário e a gente vai estar interagindo aqui. Eu espero que essa live não seja apenas uma preleção onde eu possa estar falando. Eu quero interagir com vocês na pregação. Então, qualquer momento que eu estiver falando aqui, se você tiver aquele insight do Espírito Santo aí, poxa, pastor, o senhor está falando isso daqui, Deus está falando comigo isso. Aí a gente compartilha com todo mundo.
né, para que a gente possa estar vendo também aquilo que o Espírito Santo está ministrando ao seu coração. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 1. Eu queria ministrar sobre um tema que Deus colocou no meu coração, desde que a irmã Denise me chamou para pregar, quando Deus adia os nossos sonhos. Você sabia que Deus pode adiar os teus sonhos propositalmente? E os sonhos adiados é uma pedagogia de Deus para te ensinar muitas coisas. Então é exatamente isso que Deus colocou no meu coração. Quem sabe eu estou falando com mulheres aqui sonhadoras, mulheres que possuem sonhos que ainda não foram realizados. E quem sabe essa palavra Deus vai estar ministrando no teu coração. Por que que o teu sonho está sendo adiado? Por que que você tem orado, orado, orado e parece que o teto está de bronze e você não tem visto Deus responder a você nas suas orações? Estou falando aqui com mulheres de oração, então eu queria ministrar sobre esse tema hoje, quando Deus adia os nossos sonhos. E por que ele adia os nossos sonhos, tá bom? Então vamos estar orando aqui. Eu quero estar lendo para a gente estar orando, tá bom? Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1, diz assim a palavra do Senhor. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana, e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. Estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Hofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções de sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava ele porções do sacrifício, dava ele porções excelentes, porquanto ele amava Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava para a embranvecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei, por todos os dias da sua vida. E sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios. Porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: Ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi no seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela.
Vamos orar, queridas? Pai, em nome de Jesus, tua palavra foi lida nessa hora e nós queremos te agradecer, Pai. Eu quero louvar ao Senhor pela vida da missionária Denise, te agradecer pelo convite que ela me fez. Ó Pai, eu te peço que o Senhor me use como instrumento, Senhor, para abençoar essas mulheres guerreiras de oração, essas mulheres que oram incessantemente, essas mulheres que estão aqui fazendo e realizando duas lives hoje, uma pela manhã e uma agora à noite. Ó Deus, que o Senhor derrame sobre cada casa, Senhor, sobre cada lar, sobre as nossas vidas aqui, uma unção especial, Pai, um mover especial do Teu Espírito Santo. Fala conosco, ministra aos nossos corações, domina cada mente aqui nessa noite e leva cativo todo entendimento à obediência de Cristo, Pai. E que toda a incredulidade, que toda a indiferença, que toda a tristeza, que toda a amargura da alma caia por terra nessa hora. É o que nós te pedimos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Abençoa cada mulher que já entrou e aquelas que o Teu Espírito Santo estará despertando e que entrará no decorrer dessa live, Pai. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Antes de a gente começar aqui, irmã Valéria, seja bem-vinda. Irmã Neidmar, seja bem-vinda. Janaína, seja bem-vinda. Carolina, Miriam, minha ovelha amada aqui também, ó. Tá bênção pura, sem mistura. Miriam, Patrícia Eleutério, Aline, tem Jaqueline, então umas guerreiras de oração aí, abençoadas do Senhor. Queridos, como eu falei no início, o tema da nossa mensagem, para quem entrou agora, né, quando Deus adia os nossos sonhos. A gente está diante de um texto, e esse texto é um texto muito conhecido, que vai contar a história de uma mulher que tinha um sonho. Eu acho que não é somente um sonho de Ana, mas é o sonho de toda mulher. Toda mulher sonha em gerar. Toda mulher sonha em ter filhos. E o sonho dessa mulher era ter um filho. E quando a gente fala de um sonho de ter um filho, é um sonho legítimo. É um sonho lindo que toda a mulher tem. Mas a Bíblia vai dizer que ela era estéril. Seu ventre era um deserto. E ela não consegue engravidar de jeito nenhum. E o mais interessante aqui, queridas, no versículo de número 3, que vai dizer assim: subia, pois, este homem na sua cidade de ano em ano. Isso me chama a atenção aqui quando fala de ano em ano. Por quê? Porque mostra uma perseverança na vida de Ana. Quanto tempo passou? Quantas coisas Ana viveu durante todos esses anos, mas ela não desistiu de ir adorar ao Senhor em Siló. Olha que coisa linda isso, irmãos, de ano em ano. Ou seja, olha, passou um ano, entrou outro ano, não, meu sonho não foi realizado, aquilo que eu desejo no meu coração não aconteceu, mas eu estou indo adorar, eu estou indo sacrificar, eu estou indo ouvir a palavra, eu estou indo adorar a Deus. Olha que coisa maravilhosa que nós já aprendemos aqui nessa introdução da palavra, quando Ana vai de ano em ano com seu esposo adorar ao Senhor, mesmo sem sonhos realizados, mesmo sem orações respondidas, mesmo sem nenhum tipo de convicção daquilo que ela estava colocando diante de Deus, ela continuou perseverando. E eu já quero aqui ministrar sobre a tua vida, minha irmã, que não importa aquilo que você tem orado, não importa aquilo que você tem colocado diante de Deus, ainda se a resposta não veio, se o céu ainda não se abriu para você, faça como Ana, persevere. Ela ia de ano em ano. Ela não desistiu. Esse ano eu não vou. Esse ano eu quero ficar em casa. Estou cansada de ir lá para Siló e nada acontece. A minha vida continua a mesma. Penina continua excessivamente me perseguindo, debochando de mim. Você, não, ela dá filho, eu não dou filho. Então, Ana, ela não entrou nessa situação. Ela simplesmente continuou a adorar. E eu quero liberar uma palavra para você aqui, minha irmã. No nome de Jesus, não importa se o seu sonho ainda não foi realizado, se o desejo do teu coração ainda não foi contemplado, continue caminhando em direção ao templo para adorar, para sacrificar, para ouvir a palavra de Deus, porque a bênção do Senhor sobre a sua vida, ela virá sobre o altar. E eu fico imaginando aqui, irmã Denise, eu fico imaginando aqui, se Ana ela vivesse no meio hoje do século XXI, né? Se Ana frequentasse uma das nossas igrejas,
Primeiro, eu acho que as pessoas iam olhar para Ana e ia falar assim: Ana, pô, você é tão crente. Ana, você ora tanto, Ana. Você está no meio do povo, do fogo, do espírito lá. Ana, eu vejo você, né? Como é que você pode, uma mulher tão de oração, uma mulher que intercede tanto, uma mulher que não falta um culto, né? Você tem que fazer uma análise, Ana. Acho que você tem que procurar um psicólogo, né? Tem alguma coisa errada com você, Ana. Confessa o teu pecado, Ana. Não é possível, tem alguma coisa errada com você. Primeiramente, as pessoas iam olhar para Ana achando que Ana podia ter um pecado, que Ana podia viver alguma situação e que por isso o Senhor encerrou a madre dela. A segunda coisa que a gente pode, que Ana poderia ter ouvido é o seguinte: Ana, eu acho que é maldição hereditária, minha filha. Você tem que quebrar essa maldição aí na tua vida, quebrar essa maldição aí na tua família. Tem alguma coisa errada com você. E a outra coisa que talvez Ana ouviria nos dias de hoje é: Ana, tem que repreender esse demônio da esterilidade na tua vida, minha filha. Você tem que repreender esse demônio. Não é possível. Há quanto tempo você está buscando, há quanto tempo você quer engravidar e você não engravida? Irmãos, irmãs, o problema de Ana não era pecado. O problema de Ana não era maldição hereditária. O problema de Ana não era o demônio da esterilidade. O Senhor havia cerrado a madre de Ana. No versículo 5, você vai entender isso. O Senhor havia encerrado a madre de Ana. O próprio Deus a deixou estéril. O próprio Deus. A doença de Ana não tinha a ver com o seu físico, com o seu corpo. O problema de Ana não era o seu corpo. O problema de Ana era que Deus havia cerrado a sua madre. Entenda isso daqui. Deus cerrou a madre de Ana. Olha que coisa interessante isso aqui. A doença de Ana tinha a ver com Deus. Não tinha nada a ver com ela. Agora que eu não entendi nada, pastor, como é que pode um negócio desse? Então não é pecado, não é maldição hereditária, não é demônio da esterilidade. O próprio Deus fez isso, sabendo de um sonho legítimo que ela tem de engravidar. O próprio Deus pode fazer isso, pastor? Sim, irmãs. O próprio Deus pode fazer isso. Deus, ele é bom. E Deus, ele tem o melhor pra gente. Agora, Deus deixou Ana estéril, por quê? Porque ele queria ensinar algumas lições para Ana. Ele queria mostrar para Ana algumas coisas. E é isso que eu quero compartilhar com vocês aqui nessa noite. Por que que Deus, ele pode adiar os nossos sonhos mais legítimos? Por que que Deus faz isso? É sobre isso que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês aqui. Por que que Deus adia os nossos sonhos, mesmo sabendo que os nossos sonhos são sonhos legítimos? A primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês é que Deus, ele adia os nossos sonhos para nos ensinar uma verdade. Qual é a verdade, pastor? Que Deus das bênçãos é melhor do que as bênçãos de Deus. O Deus das bênçãos é melhor do que a bênção de Deus. A maior necessidade minha e sua não é a bênção, é o abençoador. A maior necessidade que eu tenho e a maior necessidade que você tem não é a bênção, é o abençoador. Não são coisas. O que nós precisamos mais é de Deus. Você pode ter todas as dádivas de Deus, todas as bênçãos de Deus, mas se você não tem Deus, você não tem absolutamente nada. Então muitas pessoas acabam buscando Deus para a realização dos teus sonhos. Por quê? Porque elas querem viver o sonho. Elas querem viver aquilo que está no coração delas. Mas, quando elas recebem isso do Senhor, as bênçãos se tornam mais fortes do que o próprio abençoador. Deus estava preparando Ana. Para quê? Para mostrar para Ana o seguinte: Ana, eu estou adiando o teu sonho legítimo de ser mãe. Eu estou fazendo isso propositalmente. Por que propositalmente? Para que você entenda que eu sou maior do que a bênção que você quer. O abençoador, ele tem que ser maior do que a bênção. Você pode imaginar uma situação dessa, irmão? Todas as dádivas de Deus, todas as bênçãos de Deus, e você falar assim: poxa, mas se eu não tenho Deus, eu não tenho nada. Você pode ter saúde, você pode ter dinheiro, você pode ter sucesso profissional, você pode frequentar os melhores lugares, os lugares mais importantes, mas se você não tem Deus, você não tem absolutamente nada. Deus adia os nossos sonhos
para que coisas não tirem o lugar de Deus nas nossas vidas. Entenda isso. Deus, ele adia os nossos sonhos para que coisas não tirem o lugar de Deus das nossas vidas. Deus adia os nossos sonhos para que nós entendamos que a nossa maior necessidade é Deus. Entenda uma coisa, irmãs, se o sonho de Ana não fosse adiado, ela não seria a mulher de oração que ela foi. Eu vou repetir, se os sonhos de Ana não fossem adiados, ela não seria a mulher de oração que ela foi. Olha que coisa interessante isso. Ela não teria colocado Deus em primeiro lugar na sua agenda como ela colocou. Deus passou a ser o primeiro. É isso aí, irmã Neia. Deus é maior do que tudo que precisamos. A presença de Deus em nossa vida é melhor do que a bênção que podemos ter. É exatamente isso, né? Servir a Jesus de todo o coração. Deus é maior do que tudo que a gente pode pedir. Então Deus queria ensinar isso para Ana. Ei, Ana, eu vou te ensinar uma coisa, querida. Eu vou adiar os teus sonhos para que as coisas não tirem o meu lugar na sua vida. Quem sabe eu estou falando com algumas mulheres aqui que estão correndo atrás do sonho. Você está perseguindo o teu sonho. Você está querendo e colocando diante de Deus assim, Senhor, me dá esse sonho, transforma esse meu sonho em realidade. Quem sabe você está participando dessa live hoje, minha irmã, para que você receba uma palavra rema de Deus, uma palavra de Deus assim, Senhor, é agora, eu peguei essa palavra, Deus está falando com você. Quem sabe Deus está pronto para te abençoar. A bênção do Senhor está pronta para você, mas Deus, na sua onisciência, sabe que se Ele te der a bênção agora, você vai valorizar mais a bênção do que o abençoador. Deus, ele sondou o coração de Ana, e por ele ter sondado o coração de Ana, ele percebeu que se naquele momento ela concebesse, ela gerasse o filho, aquele filho seria idolatrado. Aquele filho seria um poste ídolo diante de Ana. Então Deus começa a adiar o sonho dela, e no adiamento desse sonho, Deus ele vai trabalhando. Uma outra coisa que eu aprendo aqui com Deus é que Deus ele adia os nossos sonhos para que eu e você entenda de que tudo que temos, tudo que somos, vem de Deus, é de Deus e deve ser devolvido para Deus. Quando você olha no versículo 27, no versículo 28, vai dizer assim a palavra do Senhor. Versículo 27 e 28. Porque este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Pelo que também ao Senhor eu o entreguei por todos os dias que viver, pois o Senhor foi pedido, e ele adorou ali ao Senhor. Olha que coisa interessante. Se Ana não tivesse a convicção de que Samuel era de Deus, ela não teria devolvido Samuel para Deus. A convicção de Ana foi tão grande, cara, isso foi Deus que me deu. Tanto é que foi Deus que me deu que eu estou devolvendo. Olha que coisa interessante isso. Olha que coisa maravilhosa. E Mané está falando aqui, olha, quero poder dizer como Moisés, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair desse lugar. Isso aí, Manéia. Jaqueline está dizendo, olha, Deus realizou meu sonho, tive que abrir mão do meu, e hoje não me arrependo. Minha filha Ana Beatriz. Glória a Deus. Aí, pessoas já compartilhando aí essa experiência com Deus sobre sonhos que foram realizados, mas foram realizados com muito sacrifício e foram realizados com muitas renúncias também. Agora, preste atenção aqui. Há uma grande possibilidade, irmãs, de orarmos por Deus, por uma bênção, e Deus conceder essa bênção para a gente, e essa bênção ela pode se transformar num ídolo. Ela pode se transformar num ídolo para você. Ela pode se transformar num ídolo para mim. Nós substituirmos o abençoador pela bênção, a criação pelo Criador. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês, irmãs. Vocês pedem riqueza e prosperidade a Deus. Senhor, eu quero riqueza, eu quero ser uma pessoa próspera, eu quero ter liberalidade, eu quero ter muitos recursos. Aí Deus vai e concede agora para você. E agora você está tão envolvido com a bênção, a administração dos recursos, as aquisições que você teve, né, tudo aquilo que você comprou, e você não tem mais tempo para Deus. Olha que coisa interessante isso, né? Você não vai mais no culto durante a semana, você não vai mais na reunião das mulheres, você não participa mais das guerreiras de oração, né? Você transformou a bênção em um ídolo. E eu sou pastor há 13 anos, né? E quantas vezes eu vi as bênçãos do Senhor se tornarem ídolos, elas tomarem o lugar de Deus. Gente, isso é muito sério.
Deus estava trabalhando na vida de Ana para que Samuel não fosse um ídolo na vida dela, para que Samuel fosse um sacerdote, para que Samuel fosse um homem de Deus. Então, cuidado, minha irmã, quando você está atrás de uma bênção, quando você quer uma bênção, o Deus que nós estamos cultuando, estamos falando hoje, é o Deus que abençoa, é o Deus que concede, é o Deus que abre a madre, é o Deus que rasga o céu em seu favor. Porém, se a gente fica olhando para a bênção, idolatrando a bênção, você pode perder a sua bênção. Por quê? Porque você vai idolatrar aquilo que Deus te deu. Isso é muito interessante. Se Ana não tivesse entendido isso, ela ia levitar ao redor de Samuel. Ela ia idolatrar Samuel. Entenda uma coisa: a sua inteligência é de Deus, a sua capacidade vem de Deus, sua família vem de Deus, seu emprego vem de Deus, sua vida vem de Deus. Consagre o que Deus tem te dado para o próprio Deus. Senhor, eu tenho aqui, está nas minhas mãos, eu estou te dando novamente, né? O que eu tenho para mim eu te dou. Foi o que Ana falou: Senhor, me dá que eu te dou. Quando Deus entendeu que a bênção de Ana já não estava no coração dela, mas era para abençoar o reino de Deus, foi quando Deus abriu a madre dela. Ei, querida, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Pega porque é ouro para você. É uma revelação que Deus está me dando aqui agora, nesse momento. Entenda isso daqui. Ana, todas as vezes que ela pedia a bênção para ela viver, para ela poder se satisfazer como mulher, para ela se satisfazer como esposa, para ela satisfazer o seu marido Eucana, todas as vezes que ela pensou nela, a madre foi cerrada. Ou seja, Deus cerrou a madre dela. Mas quando ela entendeu de que tudo que é dela vem de Deus, é para Deus, porque dele e por ele, e para ele são todas as coisas, quando ela entendeu isso, Deus abriu a sua madre. Por quê? Porque a bênção já não ia contagiar o coração dela a ponto dela idolatrar Samuel e esquecer Deus. Sabe por que muitas coisas Deus adia os nossos sonhos? Porque nós não estamos preparados para receber os nossos sonhos. Nós não estamos preparados. Ana só ficou preparada quando o coração dela estava pronto para aquilo que ela recebesse. Ela vai falar assim: Senhor, é teu, está nas tuas mãos. Eu entrego aqui, diante do Senhor. E isso, querido, nós precisamos muita sabedoria. E a minha oração aqui hoje é que, como a irmã Néia escreveu, para que você entregue o seu Samuel nessa noite. Quem é o seu Samuel? Seu Samuel vai glorificar o nome de Deus? Seu Samuel não vai ser um ídolo na tua mão? Seu Samuel vai vir para te alegrar, alegrar a sua casa, mas alegrar também o reino de Deus? Entenda isso. Quem é o teu Samuel hoje? Quem é o teu Samuel hoje? Em terceiro lugar, eu queria falar com vocês que Deus adia os nossos sonhos para nos ensinar uma verdade: que os planos de Deus são maiores e melhores que os nossos. Os planos de Deus são maiores e melhores do que os nossos sonhos. Qual era o sonho de Ana, irmãs? Qual era o sonho de Ana? O sonho de Ana era ser mãe. E qual era o projeto de Deus? Ana tem sonhos e Deus tem projetos. Entenda uma coisa, irmãs: Deus não sonha. Quem sonha somos nós, seres humanos. Nós temos sonhos. Deus não sonha. Deus, ele tem projetos. Isso, você precisa ficar claro isso na tua cabeça, tá? Nós temos sonhos, mas Deus tem projetos. Qual era o sonho de Ana? Ser mãe. Qual era o projeto de Deus? O projeto de Deus para Ana é que ela fosse mãe do maior profeta, do sacerdote e do juiz de Israel. Então, Ana queria ser mãe e Deus tinha um projeto de levantar uma família sacerdotal para ficar no lugar de Eli. Olha que coisa interessante quando os nossos sonhos se alinham com os projetos de Deus. Olha que coisa interessante isso. Tem hora que você pede para Deus uma bênção e Deus diz assim: não, minha filha, eu não vou te atender agora não. Mas por que, Deus? Porque o seu sonho é pequeno demais. Não dá para te dar agora. Tem coisa maior e melhor para você. E os meus planos são maiores que os seus. Querido, muitas vezes nós não sabemos orar como convém. O que está escrito na Bíblia não é o que pede, recebe o que pede. A Bíblia diz: o que pede, recebe. O que busca, encontra, e ao que bate, se abre.
Jesus às vezes não dá o que nós queremos. Jesus muitas vezes nos dá o que nós precisamos. Entenda isso. Muitas vezes Jesus dá o que nós não, Jesus muitas vezes não dá o que queremos, mas dá o que nós precisamos. Então entenda isso daqui. A melhor coisa que existe é quando o nosso desejo ele encontra com o projeto de Deus. Foi exatamente isso que houve com Ana. Ou seja, enquanto Ana orava, ela estava orando por um filho comum. Eu quero um filho homem. Eu quero um filho homem. Eu quero dar um filho. Né? E ela está orando por uma coisa simples, por um filho. Deus já tinha um projeto. Qual era o projeto? Eu quero levantar um sacerdote. Eu quero levantar um grande profeta. Eu quero levantar um juiz, um nazireu de Deus. Um homem separado por Deus. Olha, gente, que coisa maravilhosa. Enquanto nós estamos sonhando, os projetos de Deus estão se encaixando com os nossos sonhos. Então eu quero alegrar você agora, minha irmã, que você que está esperando aí o sonho ser realizado, sabe? As coisas que você tem colocado diante de Deus em oração, Deus está coadunando o propósito dele com o teu sonho. E quando se encaixar o teu sonho com o propósito de Deus, vai acontecer aquilo que aconteceu lá em Efésios capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, abundantemente além daquilo que podemos pedir ou pensar, segundo o teu poder que opera em nós. Olha que coisa maravilhosa isso, irmãs. Então, creia nisso. Às vezes Deus está adiando o teu sonho. Às vezes você acha que a tua oração não está chegando diante do trono. Às vezes você está achando que as tuas orações não estão passando do teu teto. Ei, Deus está ouvindo cada palavra que você está fazendo. Ele só está alinhando o teu desejo, o teu sonho com o projeto dele. Creia nisso em nome de Jesus. E eu queria dar mais um ponto aqui, dizendo o seguinte: Deus adia os nossos sonhos porque ele é Deus, ele é soberano e ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Entenda uma coisa, minha irmã, Deus ele não precisa pedir licença para fazer alguma coisa, ele simplesmente faz. Tem gente que chega assim diante de Deus, né? Ah, Senhor, eu determino, eu exijo, eu quero desse jeito, assim, 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 assim. Quem reina é Deus. Ele reina, ele é soberano, ele tem todo o poder. É ele que faz conforme o teu querer e a tua vontade. Como a irmã bem colocou ali, né? Os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Ou seja, Deus não pensa como nós pensamos. O caminho de Deus não é o nosso caminho. Agora, quando Deus age, ninguém pode impedir. Lá em Isaías 43, versículo 13, vai dizer o quê? Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há ninguém que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Eu acho isso interessante. Ana era instruída. Ela deve ter ido a todos os médicos de Ramá, com certeza. Ana deve ter ido aos médicos perguntando se ela tinha algum problema. Agora entenda, queridas, não é pecado ir ao médico. O que é pecado é você confiar no médico. Não é pecado você ir no médico, né, para se tratar, para ver o que está acontecendo. O pecado é você confiar nele como dando a última palavra. Quem dá a última palavra na sua vida não é o médico. Quem dá a última palavra na sua vida é Deus, porque quem cura é Deus. O Jeová Rafá, o Deus que cura, é Deus. Né? O Jeová Jirê, o Deus que provê na tua vida, é o Deus Todo-Poderoso. Então o Jeová Rafá, o Jeová Jirê, o Jeová Nissi, o nosso Deus, o grande Deus, o Deus Todo-Poderoso, é ele que dá a última palavra na sua vida. Agora, você imagina o laudo que ela tinha. Ela devia ser aquelas mulheres que andam com aquela sacolinha cheia dos últimos exames. Aqui, ó, tá aqui, ó. Não dá, tá fechado o negócio. O laudo final dos médicos de Ramá disseram o seguinte: Ana, não tem jeito para você. Não tem jeito. Sabe, querido, o teu útero é um deserto. Não tem nada aí, não vai nascer nada aí. Isso aí tá pior do que um deserto. Nada vai nascer. Absolutamente nada. Não tem jeito para você. Quem sabe você ouviu, minha irmã, essa semana. Quem sabe você ouviu na semana passada. Olha, não tem jeito para isso. Oh, meu Deus, eu quero profetizar sobre a tua vida aqui, que a última palavra na tua vida é do Senhor.
Minha irmã, se algum médico disse para você que não tem jeito, se algum médico disse para você essa palavra é irreversível, se algum médico disse para você o seguinte, olha, você vai ficar dependente desse remédio para a vida toda, eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida em nome de Jesus, que você receba agora o toque do Jeová Rafá, o Deus que sara, o Deus que cura, o médico dos médicos. No nome de Jesus eu profetizo sobre a tua vida um tempo novo, um tempo de restauração, um tempo de cura, não somente cura física, mas cura da alma também, que você seja tocada pelo Espírito Santo de Deus nessa hora, no nome de Jesus, e que você receba nessa hora, dizendo o próprio Deus, a última palavra na sua vida é minha. Então aquilo que para o homem é irreversível, para mim é reversível. Aquilo que o homem diz que não tem jeito, eu digo para você, tem jeito, porque tu és a minha serva, e eu declaro sobre a tua vida que a última palavra eu é que dou na tua vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Receba essa palavra, querida, em nome de Jesus. Receba essa palavra, toda palavra contrária que foi lançada sobre você, toda palavra contrária que foi lançada sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, dizendo que não tem jeito, que não vai dar mais. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a tua vida nessa noite. A última palavra, ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem do Senhor Jesus. Aleluia. Pois fiel é aquele que prometeu, aleluia. A última palavra na sua vida é do Deus vivo. Agora, o que mais me chama a atenção é que Ana, ela ora por uma causa impossível. Irmãos, irmãs, Ana ora por uma causa impossível. A causa dela era impossível. Por quê? Porque ela já sabia que o Senhor havia cerrado a sua madre. E o que Ana está fazendo? Ana está indo para Siló para adorar a um Deus por uma causa impossível. Ela sabe que Deus é Deus e que a última palavra na sua vida vem do Senhor. Isso é que é mais interessante. Amém? Agora entenda uma coisa, irmãos. Quando nós sonhamos, nós temos que tomar cuidado com os assassinos dos nossos sonhos. Entenda uma coisa, minha irmã. Eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida aqui para você entender. Todas as vezes que nós sonhamos, o tempo é de Deus, mas existem os assassinos dos sonhos. Então eu quero que você anote aí, se você puder, quem são esses assassinos dos sonhos? Primeiro, os assassinos aqui dos sonhos de Ana é Penina. A pior coisa que existe, meu irmão, é quando você não consegue entender por que existe uma Penina do seu lado. Você sabia que a Penina, ela impulsionou Ana a ser quem Ana era? Às vezes nós oramos, né, para que essas pessoas que excessivamente elas nos ignoram, nos ironizam, debocham da gente, querem concorrer com a gente em alguma coisa, essas pessoas, elas são canais de Deus para nos tirar de uma zona de conforto. Penina, embora ela seja aqui uma assassina de sonhos, mas ela foi primordial para que Ana subisse para um outro nível. Sabe por quê, queridos? Entenda isso daqui. Os assassinos dos sonhos, toda vez que Ana subia para adorar, Penina intensificava as perseguições. Olha aqui como é que Penina, ela foi um instrumento para que a Ana permanecesse com a oração. Todas as vezes que Ana subia para adorar, Penina intensificava. Aonde Penina intensificava as perseguições? Quando Ana ia para a igreja, quando Ana ia adorar, quando Ana ia sacrificar. Ela espizinhava Ana todos os dias. Era uma perturbação na vida de Ana. Mas aonde isso era intensificado? Aonde isso era potencializado? Quando Ana ia para Siló. Quando Ana ia adorar. Tem gente, eu acredito, querida, primeiro, Penina não era crente. Penina não era crente. Pastor, por que Penina não era crente? Porque eu não acredito que gente de Deus, irmão, não vive para infernizar a vida do outro. Gente de Deus não vive para infernizar a vida do outro. Gente de Deus não faz ninguém chorar à toa. Gente de Deus é bálsamo, é aliviador de tensões. Eu não acredito que Penina era crente. Penina não era crente, irmão.
para fazer as coisas que ela fazia com Ana, Penina, ela não era crente. Lá no versículo 6, você vai ouvir Penina falando com Ana. Eu imagino Penina falando com Ana: Ana, você ora tanto, você jejua tanto, você vai tanto à igreja. Agora olha para mim, Ana. Eu não oro como você, eu não jejuo como você, eu não vou à igreja com você, e tudo que você quer, eu tenho. Ai, meu Deus do céu, levanta a mão aí quem já teve uma Penina na vida aí, por favor. Era isso que Penina falava para Ana, gente. Ana, eu não chego nem à metade das suas orações. Eu não vou nem a metade de vezes no templo que você vai. E tudo que você quer, eu tenho. Deixa eu falar uma coisa para você aqui, meu irmão. Cuidado com esses assassinos de sonhos. Eles querem nos colocar numa redoma, querendo nos dar uma falsa sensação de que com a gente não vai acontecer nada. Que com a gente não acontece nada. Só acontece com eles, mas não acontece com a gente. Nós estamos imunes a tudo. Entenda isso aqui, queridos, em nome de Jesus. Querida, guarda isso daqui, por favor, no teu coração. Existem pessoas que querem nos colocar numa falsa sensação de que com a gente não vai acontecer nada. Só acontece com eles. Eu declaro sobre a tua vida que o seu tempo vai chegar e que as coisas do céu irão acontecer sobre você. E quando começar a acontecer as coisas do céu sobre a tua vida, minha irmã, você vai entender esse propósito de Deus. As peninas, muitas vezes, que são assassinas de sonhos, elas vêm, mas elas vêm, sabe para quê? É para glorificar o nome do Senhor. Jesus não nos prometeu, entenda isso aqui, isenção de problemas. Ele nos prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, problema vai existir, pessoas que gostam de nos perseguir vão existir, mulheres que ficam falando da gente vai existir, vai falar de esterilidade, vai falar que ela tem muito mais do que você, o que você quer ela já tem, e ela não faz nem um mínimo esforço que você faz. Ei, querida, são pessoas que muitas vezes Deus vai colocar, Deus vai permitir que essas pessoas estejam perto da gente. Sabe por quê que Deus vai permitir? Para alimentar mais a tua fé, para alimentar mais a tua perseverança, para alimentar mais esse seu desejo de continuar crendo que Deus vai fazer. Eu creio no Deus Todo-Poderoso, ainda que Penina fique assim excessivamente me perseguindo, falando essas coisas no meu ouvido quando eu estou indo em direção à igreja, enquanto eu estou indo em direção à adoração. Eu não vou matar os meus sonhos, eu vou continuar sonhando. Eu quero um filho, eu quero um filho, eu quero um filho. Então eu quero levantar aqui, querido, sobre a tua vida, minha irmã, as mãos e declarar: quando as peninas se levantarem contra você, saiba de uma coisa, é Deus que está permitindo esse assassino de sonho ficar bem perto de você, para que você entenda que quando o milagre acontecer na tua vida, querida, você vai glorificar o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Sabe qual é o outro assassino de sonho? O sacerdote Eli. Não consta aqui na Bíblia às vezes que Ana ia adorar ao Senhor, ele chamasse Ana para dar uma palavra, para orar com ela. E Ana, poxa, eu sou aqui, eu sou sacerdote aqui, deixa eu impor as mãos sobre a tua vida, minha filha, eu vou orar para Deus te abençoar. Você não vê isso na Bíblia, a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia não está dizendo que Eli em nenhum momento procurou Ana. Pelo contrário, Eli chama Ana de bêbada. Eli chama Ana de filha de Belial. Agora entenda, minhas irmãs, eu sei que só tem irmã madura aqui. Só tem irmã madura. Eu estou falando com mulheres maduras. Se Ana fosse nos dias de hoje, Ana sairia da igreja. Se é Ana nos dias de hoje, imagina. O sacerdote, o pastor, fala assim: mulher, tu tá bêbada. Você é filha de Belial. Uma hora dessa você já está desse jeito. Sabe o que eu acho mais interessante nessa passagem aqui de Eli com Ana? É que Ana, ela não fecha o coração. Porque ela podia fechar o coração e falar assim: pô, cara, sacerdote Eli nunca me ajudou, nunca orou por mim, ele sabe que eu quero engravidar, mas nunca me deu uma palavra, nunca liberou uma palavra profética sobre a minha vida. Eu venho de ano em ano aqui sacrificar, adorar, entregar a minha oferta. Ele foi incapaz de descer do altar de Deus para fazer uma oração por mim. E agora, eu estou aqui num desespero, né, clamando ao Senhor, ele diz que eu estou bêbada, que eu sou filha de Belial. Eu nunca mais volto aqui. Eu nunca mais olho para a cara dele. Se fosse nos dias de hoje,
algumas mulheres poderiam fazer dessa forma. Mas o que que Ana faz, gente? Olha o que que Ana faz. Não, meu senhor, não. Não tome a sua serva como filha de Belial. Não tenho bebido bebida forte, não tenho vinho, tenho me apartado disso. Eu estou aqui porque eu tô amargurada de alma. Eu quero ter um filho. Ana, olha, irmãos, isso aqui é forte demais. Irmãs, peguem isso aqui. Pega isso aqui que eu vou falar agora. Pega isso aqui. Ana, quando ela recebe essa palavra do altar, uma palavra dura que ele deu, porque foi uma palavra dura que ele deu. Ele foi duro com ela. Ela não deixa entrar no coração dela. O coração dela não azeda. O coração dela não fecha. O coração dela não endurece. O coração dela não vira uma pedra, pelo contrário, ela continua se submetendo ao sacerdote. Ela continua falando do sacerdote da mesma forma. E aí, quando ela fala com o sacerdote da mesma forma, o que acontece? O sacerdote vai e libera a palavra profética para ela. Está aqui na Bíblia. O sacerdote vai dizer assim para ela: e disse, então respondeu Eli e disse, versículo 17: vai em paz e o Deus de Israel te conceda a sua petição que lhe pedisse. A palavra profética veio do altar. A palavra profética veio do altar. Então, o que Ana recebeu em Siló foi concebido lá em Ramá. Então entenda isso aqui, meu irmão, em nome de Jesus. Minha irmã, eu estou falando com você também, em nome de Jesus. Pega isso daqui. Muitas palavras que saem do altar vai depender de como você trata a autoridade que está sobre o altar. Pega isso daqui. Existem pessoas, eu estou embarreirado, o pastor falou um negócio, eu fiquei triste. O pastor disse uma coisa, eu fiquei meia triste. O pastor disse um negócio, eu estou meia chateada. O teu coração não pode estar endurecido com as pessoas do altar. Por quê? Porque Deus usa as pessoas do altar para te abençoar. Então, é do altar que sai a bênção para você. Então, entenda, por mais que você tenha ouvido coisas do altar, né, como o sacerdote Eli, você está bêbada, você é filha de Belial, o que está acontecendo com você? Eu tenho certeza que vocês que estão aqui já ouviram coisas que entristeceram o coração de vocês. Mas deixar o coração endurecer por isso é permitir que do altar não saia a palavra profética para você. Outro assassino dos sonhos, para a gente terminar, é o marido de Ana, Eucana. Eucana foi um grande assassino dos sonhos. Como assim, pastor? Entenda, irmãs, Eucana era um maridão. Ou melhor, Eucana, ele era um maridaço. Ele era um cara amoroso, atencioso, ele dava presentes, mas ele tinha um defeito gravíssimo. Qual era o defeito de Eucana? Ele não acreditava em milagres. Eucana não acreditava em milagres. Agora, Eucana sabia que Deus fazia milagres. Ele sabia da história de Sara, ele sabia da história de Rebeca, ele sabia da história de Raquel, ele sabia que essas mulheres não podiam engravidar. E Deus abriu a madre dessas mulheres. Agora, não consta na Bíblia aqui também Eucana apoiando Ana. Eu não vejo aqui Eucana apoiando Ana. Eu não vejo um papo cabeça entre o marido e a mulher falando assim: Ana, eu sei que você tem um sonho, mas eu queria que você soubesse que eu estou aqui com você, eu estou nessa com você, pode contar comigo aqui. Pelo contrário, lá no versículo 8, eu vejo um outro Eucana, uma outra postura de marido. Sabe? Eu vejo ele chamando Ana para uma conversa no particular no quarto, dizendo assim: Ana, o que está vendo com você? O que está acontecendo contigo? Eu vou parafrasear aqui, mulheres, para vocês entenderem, né? Ana, vem aqui. Pô, Ana, não está dando mais não, minha filha. Isso está virando uma obsessão sua. Isso está virando uma obsessão na sua vida. Você vive nesse quarto escuro, chorando, deprimida. Vai para a igreja, não adora, só chora. Você não aproveita seu maridão aqui. Eu sou melhor do que 10 filhos, Ana, para você. Isso são assassinos de sonhos, irmãos. Cuidado com os assassinos de sonhos, sabe por quê? Porque eles podem estar mais perto do que você imagina. Eucana era um excelente marido, mas Eucana tinha um grande defeito. Ele não acreditava em milagres. E onde ele não acreditava em milagres, pastor? Porque ele disse: eu sou melhor do que 10 filhos para você. Mas o desejo de Ana era ter filhos. Agora, o que fazer, irmãs, quando os nossos sonhos são adiados? Pastor, eu estou vivendo isso.
Eu tô esperando um propósito de Deus já tem um tempo. Eu tenho orado por isso daqui e não tem acontecido nada. Eu quero te dar algumas dicas para a gente terminar essa live aqui. A primeira dica é: continue crendo, continue aguardando, continue caminhando, continue adorando, faça igual a Ana. Porque às vezes nós desistimos cedo demais, irmãs. Muitas pessoas acabam desistindo cedo demais. Quantos casamentos que, se houvesse um pouco mais de conversa, teria ido mais longe? Quantos casamentos, se houvesse mais um pouco de perdão, teria ido mais longe? Então não desista, continua crendo, continua aguardando, continue caminhando. Quem sabe o teu sonho, ele está sendo preparado, sabe para quê, minha irmã? Para encontrar com um projeto de Deus, assim como foi com Ana. Ana não teve um atraso na gestação. Ana não teve um atraso para ter Samuel. Deus estava alinhando o sonho de Ana com o propósito do céu. Então, quem sabe o teu sonho, quem sabe aquilo que está no teu coração, para que seja realizado, é Deus preparando um projeto para estar diretamente ligado ao teu sonho. Creia nisso, minha irmã. Deus é o Deus que ele tem prazer em realizar os nossos sonhos. O que está escrito lá em Salmos capítulo 37, versículo 4? Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Ou seja, Deus ele tem prazer em olhar para o nosso coração desejoso e nos abençoar. Agora, muito maior do que nos abençoar e suprir um desejo é alinhar o seu sonho com o projeto dele. Então entenda, aquilo que Deus tem para você, ele vai vir assinado e carimbado pelo autor da vida, por esse projeto de Deus na tua vida. Creia nisso, minha irmã. Creia nisso em nome de Jesus. Então continue crendo, continue aguardando, continue caminhando em nome de Jesus. Continue assim. Segundo ponto, a Bíblia vai dizer que Ana se apropriou da palavra de Deus. No versículo 17. Eu amo isso, como eu falei aqui. Eli já havia chamado Ana de bêbada, falou algo que a entristeceu naquele momento ali. E eu sou pastor, irmãos, há 13 anos. Há 13 anos que eu pastorei o rebanho. E o que eu mais ouço é que pessoas que permitiram que o coração fechasse por causa de palavras contrárias. Você sabia que o coração fechado por causa de palavras contrárias, cria-se raiz de amargura, e quando o teu coração está com muita raiz de amargura, o que, que acontece? Você acaba não vivendo o grande e o grande propósito de Deus na tua vida. E em terceiro e último lugar, volte a viver novamente. Volte a ser quem você era. Deus é soberano, Deus ele está no trono, não tem acaso, não tem sorte, não tem feitiço. A mão de Deus, ela dirige o nosso destino. Deus, ele não se surpreende com as nossas crises. Entenda, as nossas crises não surpreendem Deus. Deus está trabalhando por você e não contra você. Deus está trabalhando por você e não contra você. Às vezes eu e você vemos a vida pelo avesso. Já viu isso? A gente olha a vida de um outro lado, de um outro ângulo, de um outro ponto de vista. Eu gosto muito de um livro que eu tenho aqui em casa, do Gary Chapman, que fala sobre as 5 linguagens do amor, né? E ele fala nesse livro aqui sobre o bordado pelo avesso, né? Ele conta a história de uma avó e uma neta que está bordando, fazendo um bordado muito lindo. Só que a neta era pequena e a neta ela só conseguia ver a parte de trás do bordado. Aí quando ela viu a parte de trás do bordado, a neta falou assim: vó, pelo amor de Deus, que emaranhado de fio é esse aqui? Um monte de fio de várias cores, vó. Que coisa feia. Aí a avó falou assim para ela: minha filha, você está vendo as coisas por um outro ângulo. Você está vendo as coisas pelo avesso. Deixa eu te mostrar agora como é. E quando ela virou o bordado e ela viu um grande desenho, um lindo desenho, com o rosto da face da própria neta, então ela se alegra e fala: nossa, vó, que coisa linda! Eu jamais imaginaria que esses fios todos embolados aqui atrás ia gerar um desenho tão bonito aqui na frente. Muitas vezes nós somos assim, irmãs. A gente sempre está tendencioso a olhar a vida do avesso. Você está vendo tudo, está tudo emaranhado, está tudo embolado, né? Mas existe um Deus que está ali, ó, fazendo um bordado lindo, escrevendo a nossa história, fazendo coisas maravilhosas. Então, o bordado, a parte de trás é muito feio, mas quando você olha para frente, você vê aquele desenho maravilhoso.
Então eu quero trazer essa palavra para você. Volta a viver. Volta a ser quem você era em Deus. Volte a ser a mulher de oração. Volte a ser a mulher que intercede pela tua casa, que intercede pela sua igreja. Ainda que você esteja vendo tudo pelo avesso, ainda que você esteja vivendo tudo de uma forma, de um ângulo errado. Quem sabe hoje, através dessa palavra e dessa live aqui, Deus comece a te mostrar o ângulo correto. Não, meu filho, olha, você sempre olhou pelo lado errado. Agora olhe pelo lado certo. Contempla aquilo que eu estou construindo. Contempla aquilo que eu estou fazendo. Eu estou falando com mulheres aqui. Deus está ministrando ao teu coração. Para de olhar a vida do lado avesso. Para de olhar a vida para um ângulo onde está tudo bagunçado, onde está tudo errado, onde nada flui, onde nada cresce. Para de olhar para esse ângulo. Olha pelo outro ângulo. Olha pelo lado da construção. Deus está construindo uma coisa grande na tua vida. Só falta você regular a tua visão espiritual para o lugar certo. Amém? Então, eu quero declarar sobre a tua vida aqui que Deus está no controle e ainda que você não esteja, né? Sai do quarto escuro hoje aí, minha irmã, em nome de Jesus. Ana ficou muito tempo naquele quarto escuro lá. Sai do quarto escuro, você tem que começar o dia animado, você tem que começar o dia assim, maravilhado. E eu quero fazer um exercício com você aqui, minha irmã. Eu quero fazer um exercício. Antes de você acordar, né? Pega o jornal lá, comece a ler o jornal, mas agora entende uma coisa. Não comece a ler pela política, pela economia, pela página da polícia, né? Ou pelas páginas esportivas. Não comece a ler por isso, não. Comece a ler, sabe para onde? Posso falar? Comece a ler por aquelas listas lá, onde você vê aonde as pessoas morreram, pela página do obituário. Eu sempre, quando lia jornal no ônibus para trabalhar, quando chegava no obituário, eu pulava. Ai, meu Deus do céu, não quero ler isso aqui não. Só gente morta, só gente que morreu. Agora, quando a gente está em Cristo, a gente aprende o seguinte: poxa, essas pessoas, elas estão, não tem mais uma oportunidade que eu tenho de acordar e de voltar a viver de novo e de acreditar novamente. Então, entenda, o detalhe que você vai ver quando você lê um obituário de um jornal, aquelas letras grandes, aquelas letras pequenas, quando você acabar de ler, você vai ver que é algo extraordinário. Você não está naquela lista, né? Você está viva. Então, se você está viva, né? Você vai descobrir que as pessoas que estão naquela lista ali, elas dariam tudo, absolutamente tudo, para estar no seu lugar, mas elas estão mortas. E você tem a chance e a possibilidade de viver novamente. Então, você vai descobrir que estar vivo que é um milagre de Deus e o que pode acontecer na sua vida hoje. Então não desista dos seus sonhos. Se Deus está adiando os teus sonhos, é porque Ele quer trabalhar na sua vida como Ele trabalhou na vida de Ana. E eu creio nisso em nome de Jesus. E eu quero aqui nessa hora orar, né? E antes de orar, eu queria ver os comentários aqui, né? Vocês estão vivas, vocês não estão lá na lista dos obituários, né? A irmã Néia colocou aqui: estamos vivas, glória a Deus, né? Então, assim, irmã Denise, olha, obrigada, Senhor, por essa palavra. Que bênção. Irmã Tânia, glória a Deus. Irmãs, vocês estão vivas e estão muito vivas. Então já é um motivo de nós agradecermos ao Senhor. Porque você amanhã terá uma chance de viver o melhor de Deus para a tua vida. Creia nessa palavra, minha irmã, em nome de Jesus, que você possa, no nome de Jesus, receber essa palavra no teu coração. Eu vou ficar muito feliz se essa palavra no teu coração for direcionada para você. Amém? Que Deus te abençoe. Deus é lindo. Olha quantas pessoas aí comentando, né? Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida. É isso mesmo, irmão. Nós temos que agradecer a Deus, porque às vezes a gente fica pensando em tantas coisas e esquecemos que só o fôlego de vida que nós temos, isso já é importantíssimo demais, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Eu quero orar agora. Eu quero orar. Quero pedir a Deus aqui para que abençoe, tá bom? Tá aqui, ó, irmã Denise, chega de chorar e vamos voltar a sonhar, né? Irmã Neia, que obrigado, Senhor, pela vida do teu servo, pastor Luciano, que nos deu essa palavra abençoada, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Meninas, olha, eu quero pedir a vocês aqui um momento de oração. Nós vamos orar aqui agora. E a minha oração é uma oração muito específica. É para você que está deixando de sonhar, para você que desistiu de sonhar, para você que não está entendendo, né, por que que os teus sonhos
foram adiados? Por que que os teus sonhos não ocorreram, não aconteceram? E se levantaram tantos assassinos aí para tentar matar os teus sonhos. As peninas foram levantadas, né? Os sacerdotes Elis foram levantados aí, os Eucanas foram levantados para matar os teus sonhos. E eu quero, no nome de Jesus, aqui agora, fazer com que você aprenda com cada um desses e que você cresça para a glória do Senhor, tá bom? Vamos orar? Feche teus olhos aí na sua casa e vamos orar ao Senhor. Pai de amor, Deus querido, nós louvamos o teu santo e poderoso nome nessa noite. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra, Senhor. Essa palavra que falou os nossos corações, Pai. Obrigado por Ana. Ana, mesmo com uma madre cerrada, meu Pai. A Bíblia diz que de ano em ano ela subia a Siló para te adorar. Ó, Pai, obrigado pela perseverança da tua serva. Obrigado porque mesmo ela não sendo atendida, mesmo ela não sendo contemplada, mesmo ela não recebendo aquilo que ela pedia, Pai, ela não desistiu de estar na tua casa. Ela não desistiu de estar orando, ela não desistiu de estar perseverando. O Senhor queria trabalhar, Pai, na vida dela e através da vida dela. E ela entendeu o propósito, Senhor, e eu quero te agradecer por isso. Ana me dá um exemplo, Senhor, de que muitas vezes dentro da própria igreja as palavras são duras, as palavras são que muitas vezes vêm para nos machucar, para nos ferir, para nos matar espiritualmente, como o sacerdote Eli deu aquela palavra dura para ela, tratando Ana como filha de Belial, tratando Ana como uma mulher bêbada, e ela estava ali quebrantada na tua presença, clamando para que o sonho dela fosse realizado. Ó Pai, obrigado por ela não ter menosprezado a palavra do altar, porque foi do altar que ela recebeu a palavra profética, Senhor. Obrigado, meu Deus, pelas autoridades espirituais que muitas vezes são falhas, Pai, mas que tem a palavra da autoridade sobre nós, a palavra liberada. E eu te louvo e te agradeço por isso, Senhor. Obrigado, Pai, por aprender isso com Ana nessa noite. Te louvamos também, meu Deus, porque aprendemos com Ana, Senhor, que o nosso coração, quando está todo entregue a Ti, aquilo que vem para nós é Teu. O que é nosso é Teu, Senhor. O que é nosso é do reino. O que é nosso é para a glória e para o louvor do Teu nome. Quando Ana entendeu, Pai, isso, quando o seu filho não seria um ídolo para ela, quando o seu filho não seria, Pai, a bênção maior do que o abençoador, o Senhor abriu a madre dela, Senhor. E eu te louvo e te agradeço por isso. Obrigado, meu Deus, por essas guerreiras de oração. Eu oro, Pai, por elas, oro por aquelas que estão aqui, com sonhos que ainda não foram realizados. Meu Deus, se o Senhor tem adiado esses sonhos, como o Senhor adiou o sonho de Ana, que o Senhor possa, neste momento, alinhar o teu plano e o teu projeto com o sonho de cada uma dessas irmãs. Meu Deus e meu Pai, eu entrego nas tuas mãos, cada mulher aqui que está com um projeto, Senhor. Talvez seja uma cura de enfermidade, talvez seja, meu Pai, a reconciliação do casamento, talvez seja os filhos, Pai, que estão afastados e desviados. Pai, eu não sei quais são os sonhos das tuas servas, mas o Senhor sabe, Pai, e eu te peço, contempla, que elas voltem a sonhar, que elas voltem a viver novamente, ainda que a visão delas, elas estão vendo tudo embaraçado, elas estão vendo tudo tortuoso, elas estão vendo tudo fora do lugar, porque essa é a visão do bordado do contrário. Mas quando elas puderem olhar o final do teu trabalho, Senhor, elas vão ver o projeto nas tuas mãos. Eu entrego, Pai, essa palavra, as mulheres de oração diante do Senhor, as guerreiras de oração diante de Ti. Obrigado pela vida da irmã Denise, obrigado pela vida da irmã Néia, que intercedeu por mim. Te agradeço por essas mulheres, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridas. Deus abençoe a todas vocês. Muito obrigado. Aqui a Joyce está do meu lado, estava aqui também ligada com vocês aí, na página das Guerreiras de Oração. E eu estou muito, muito, muito feliz. E sempre aqui, irmã Denise, quando for chamado, solicitado, pronto para lhe atender. E é sempre um prazer estar com vocês, tá bom? Vamos ver se a gente fecha já uma agenda aí para 2021, se Deus quiser, depois dessa Covid-19, né, para que a gente possa estar junto lá na igreja, na eclésia do Culubandê, para a gente estar ali levantando um clamor e fazendo esse trabalho abençoado, tá bom? Deus abençoe. Irmã Darcilene, palavra edificante, amém. Deus abençoe sua vida, Um abraço e e um de beijo sua a família. todas, queridas. Joyce está aqui, a Beatriz está mandando um abraço para Joyce,
Tânia Bernardes, Deus te abençoe. Glória a Deus. Irmã Priscila, Deus te abençoe. Irmã Simone, Deus abençoe vocês. Gente, olha, prazer estar com vocês aqui, tá bom? Que vocês possam orar por mim, né? Orar pelo nosso ministério, pela comunidade eclésia. Precisamos das orações, né? Nesse momento tão difícil aí. Estamos voltando com os cultos presenciais e a gente quer muito, muito, muito ganhar almas para o Senhor e fazer a obra de Deus, tá bom? Deus abençoe vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.